Informação e prestação de serviço público aqui, direto da Oncoclínicas, num papo muito importante para a gente poder prestar atenção nos maus hábitos e também o refluxo que eles podem acarretar em um câncer de esôfago. Então, por isso, hoje eu estou aqui com o Dr. Mauro Donadil. Dr. Mauro, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente e explicar um pouco mais o que esses maus hábitos que a gente tem no dia a dia e até mesmo o refluxo, que muita gente sofre, eles todos podem acarretar num câncer de esôfago, não é, doutor? João, um prazer falar contigo. Realmente é muito importante levar informação para as pessoas, ainda mais se tratando de um tumor que é tão importante e agressivo e ele é muito subvalorizado no nosso país. Sim, você tem muita razão, existe sim associação do câncer de esôfago com refluxo. Isso é uma realidade, principalmente no nosso mundo ocidental, relacionada à obesidade, a hábitos alimentares, mas também o câncer de esôfago está associado com outros hábitos que seriam modificáveis, como tabagismo e etilismo, levando aí um outro tipo de câncer no esôfago, mas sim, são hábitos modificáveis e que todo mundo conseguiria prevenir essa doença corrigindo esses hábitos. Hoje, qual que é assim, a incidência do câncer de esôfago no nosso país? Ele é um tumor que tem uma incidência em termos de 10 casos para cada 100 mil habitantes. Ele não é tão frequente assim, mas isso muda de acordo com a região geográfica que nós estamos falando. Como é um tumor associado a alguns hábitos da população, então pode variar a incidência de acordo com a localização que você está falando, né? Então, por exemplo, bebidas muito quentes são associadas com câncer de esôfago. A gente encontra mais câncer de esôfago no sul do país. A gente tem um consumo muito mais comum de chimarrão, por exemplo, né, comparado com o centro-oeste, por exemplo. Por outro lado, tabagismo e etilismo estão mais prevalentes na região nordeste, eventualmente. Isso pode acabar compensando, equilibrando essa incidência. O cigarro, então, tem uma influência gigante nisso, né? Cigarro, álcool, bebidas quentes. Refrigerante entra como um mau hábito alimentar. Porque uma das coisas que protege contra o câncer de esôfago é justamente o consumo de frutas e legumes, que são alimentos mais saudáveis, e tudo que não é isso, claro, aumenta o risco de se estourar. Eu imaginei o refrigerante por conta do refluxo mesmo, né? Porque às vezes a pessoa sente, né, quando toma bastante refrigerante. Veja que não é o gás do refrigerante em si, né? Até alguns pacientes eructam, arrotam depois de tomar refrigerante, não é isso que nós estamos falando, mas sim, refrigerantes como são calóricos, eles podem estar associados com obesidade, sim, com refluxo. Isso de forma permanente aumenta sim o risco de câncer de esôfago. Hoje o câncer de esôfago é um câncer dos mais agressivos? Como funciona em relação a qual tipo de tratamento? Infelizmente sim, o câncer de esôfago ele é muito agressivo, o prognóstico não é bom. Tanto é verdade isso que a grande maioria dos pacientes vai chegar com um diagnóstico de uma doença já mais avançada, num cenário que geralmente não é curável. Quando a gente encontra um paciente num cenário mais precoce, a gente lança a mão sim de radioterapia, quimioterapia e cirurgia, eventualmente, mas também de quimioterapia intercalando com a cirurgia para tentar curar esses pacientes. A gente fala de duas doenças quando a gente fala de câncer de esôfago. Um é o câncer de esôfago espinocelular, famoso SEC, que está mais associado com tabagismo, etilismo, região mais proximal, mais alta do esôfago, e o adenocarcinoma, que esse sim está mais associado com o refluxo, região mais distal do esôfago. Desculpa, doutor, hoje em relação ao tratamento, a gente vê uma chance alta de cura, como é que é? Detectando precocemente, sim. O SEC de esôfago, a gente tem taxas de cura bastante elevada quando faz quimio-rádio, seguido de cirurgia. E, eventualmente, alguns pacientes fazem até imunoterapia depois da cirurgia. E no câncer de esôfago mais distal, assim como o câncer de estômago, que a gente faz quimioterapia antes e depois da cirurgia, a gente consegue sim, em casos de detecção mais precoce, curar muitos pacientes. Maravilha. E doutor, a gente tem visto cada vez mais essa questão da população se conscientizando em relação a esses hábitos, em geral, nem só por conta do câncer, mas por outras doenças e também pela qualidade de vida. Vocês têm visto algum resultado dessas mudanças da população ou não? Sim, a política de controle do tabagismo no Brasil é um sucesso, é um exemplo mundial. Então, sim, a gente tem visto cada vez mais o controle do tabagismo se manifestar como um benefício em menor incidência de algum câncer associado ao tabaco. Por outro lado, o avanço da sociedade, dietas e mau controle metabólico tem feito crescer
os cânceres associados à questão metabólica. Doutor, como é que surgem os sintomas, então? Para as pessoas ficarem atentas, como é que funciona esse processo aí? Desde o primeiro sintoma, às vezes é sintomático, não sei. Sim, boa parte dos pacientes pode desenvolver o tumor e não sentir absolutamente nada. Sintomas, às vezes, inespecíficos, como perda de apetite ou uma perda de peso não intencional e que ninguém acha ruim, no começo, pelo menos. Mas os pacientes eles manifestam principalmente com dificuldade para engolir. Dificuldade para engolir, começa a arranhar a garganta, tem uma queimação aqui na região do tórax quando come. E isso principalmente para câncer de esôfago mais proximal, mais alto, mas muitos pacientes já vêm com sintoma de refluxo de longa data. Então, sim, esses pacientes que têm refluxo de longa data é fundamental ter um acompanhamento médico, fazer endoscopias, que é o exame de eleição para detectar tumor de esôfago, transição esôfago-estômago e de estômago, porque sim, esses pacientes eles às vezes estão num refluxo crônico e acabam nem percebendo uma diferença. A gente não dá para saber quanto que é uma alteração pré-câncer ou pós-câncer, o refluxo às vezes é o mesmo. Para quem está nos assistindo agora, doutora, o que a pessoa, se está sentindo algum desses sintomas que você disse, qual seria, de fato, a melhor maneira para ela tomar providência desse assunto? Procurar um médico, né, conversar para fazer um exame físico, ver se colher um histórico da pessoa, ver hábitos de vida, o que é possível melhorar, mas sim, um exame fundamental é a endoscopia mesmo. Então, a endoscopia digestiva alta, até a capacidade de olhar o esôfago por dentro, olhar se tem alguma lesão suspeita, já consegue fazer biópsia. Em alguns casos muito precoces também é um exame que já pode ser um tratamento, fazendo uma ressecção endoscópica, por exemplo. Doutor Mauro Donadil, muito obrigado, pelo papo e esclarecendo essas dúvidas aí pra galera. É um prazer conversar com você, doutor. Prazer é meu, João. Informação nunca é demais. Informação em prevenção e tratamento, só aqui na Oncoclínicas, para vocês poderem acompanhar melhor esse trabalho maravilhoso. É só você acessar o site www.oncoclinicas.com. Lá você vai conhecer essa empresa gigantesca que está no Brasil afora. Oncoclínicas, cuidar sem limites.